E aí, pessoal, beleza? Então, hoje eu tô na casa da minha mãe, né? Aproveitar e visitá-la, tomando um cafezinho. E aí, eu vi muita gente falando sobre a questão do debate que rolou um papo sobre o microempreendedor individual, sobre o MEI, né? De que MEI não é emprego. E aí muita gente tá especulando diversas coisas, né, com relação a isso. E bem, assim, o que eu entendo? Entendo um pouco sobre o assunto por ter estudado e ter sido MEI durante muito tempo, né? Então, e também orientar as pessoas como se abre de forma certa, correta. Bem, o que muita gente hoje tem feito, né? Empresários, estou te falando empresários que possuem grandes empresas, né? Elas começaram a contratar pessoas. Isso foi com uma resolução a partir de 2017 que criou essa possibilidade de você poder contratar alguém por MEI, porque por CNPJ sempre pôde um contrato, como todos, né? E como MEI você não podia. Por quê? O microempreendedor individual era você sair dessa autonomia de que você não podia emitir nota, você não tinha alguns privilégios que um PJ tinha, mas você também é autônomo. Então, o microempreendedor individual, o MEI, ele veio para isso, para poder te facilitar, você poder gerar uma nota. E aí, assim, ele é bem complexo o tema do microempreendedor individual, no caso do MEI, né? Mas assim, simplificando você quer trabalhar o famoso por conta própria, você quer trabalhar como autônomo e você quer se formalizar, ou seja, você quer poder emitir uma nota caso um cliente, seu empresa, ele te peça. Você não é obrigado a emitir nota para a pessoa física, mas se a pessoa física ela te solicitar, você tem que emitir essa nota, né? Então, ele é nesses casos. Então, aí você pode abrir uma conta MEI, uma conta PJ para poder receber. Então, você tem uma série de benefícios que o MEI ele te dá, que é quase parecido com o ME, né? É quase parecido com o microempreendedor, o CNPJ normal, que aí também tem suas diversas outras categorias. E só que assim também tem outros benefícios também que o outro não tem, como a questão de impostos, que diminui bastante. Você paga um imposto único e por aí vai, né? Então, muitas empresas começaram a contratar, depois dessa resolução de 2017, começaram a contratar o pessoal como PJ MEI, né? E aí disponibilizou. Só que quais são os requisitos, né, para você poder contratar uma pessoa como PJ ou no caso MEI? Principalmente está falando do MEI, né? Ela não pode ter uma pessoa acima dela como com relação a cargo. Ela tem que ter flexibilidade de horário, então você não pode impor um horário para ela, porque aí já começa a ferir as regras da CLT, entendeu? Então você pode ter uma contratação de um funcionário utilizando o MEI, mas esse funcionário ele tem que seguir essas regras. Então, só que aí acontece, ok, pô, eu achei legal porque, bem, assim, tem melhora de um lado e melhora de outro de certa forma. Por quê? O que todo empresário reclama, né? E eu acho justo reclamar, são as diversas tributações que você tem e que você tem que pagar quando você contrata um funcionário CLT, né, de carteira assinada. Em alguns estados falam que é registrado, né? E bem, você paga, assim, você acaba pagando muito imposto e que muita gente não entende, tá?
que para um microempresário é uma dificuldade muito grande você contratar uma pessoa como CLT, né? Assinar uma carteira por causa disso. O microempresário, que eu tô falando do microempresário. O microempresário é aquele camarada ali, aquela pessoa ali que tá começando, não tem um faturamento muito alto. Eu, como atendo diversas empresas, eu já vi dono, né, dono microempresário que tem funcionário que ganha mais do que ele, porque no momento ele está precisando e ele está investindo, cara. Entendeu? Então assim, para ele é muito difícil ele contratar. Por causa disso, né, eu achei desde que fosse essa questão dos tributos, né, ela fosse invertida também. Porque aí eu acho também que é bastante injusto, como eu já vi. Vamos supor, você contratar alguém como CLT, carteira assinada, você vai pagar um salário mínimo. Beleza, né? Vai pagar lá, vou chutar, acho que o salário mínimo está 1.200, né? 1.250, não sei, alguma coisa assim. Aí você paga lá 1.200. E aí tem todos os encargos, porque obviamente com carteira assinada a empresa não vai pagar 1.200, ela vai pagar muito mais, porque tem todos os que chamam de direitos, né? Tem que pagar ali do trabalhador. Pagando isso tudo, ok. Vai ganhar aquilo ali e é um pouco de dificuldade do empresário. O funcionário ainda tem a questão dos descontos, mas beleza. É o padrão, né? Daí, você tem a opção do PJ, ou seja, do PJ MEI, do MEI. Você contrata como MEI. O que eu acho que seria justo, né? Eu acharia justo, vamos lá, já que eu vou contratar ele como MEI, então os tributos que eu não vou pagar, eu poderia converter grande parte como salário para o funcionário ali, né? Então, R$ 1.200, vamos lá, R$ 1.200, eu pego e acrescento mais os R$ 800, pago R$ 2.000 para ele e, bom, fica bom para ele, fica bom para mim, tal, não tenha exatamente aquele vínculo. E aí tem os deveres também de quem está sendo contratado, acho que de todo cidadão, deveria saber cuidar do seu dinheiro. Então, não ter também um Estado pai que vai dizer o que você tem que fazer com o seu dinheiro, até mesmo porque, para mim, o Estado não sabe nem o que faz com o nosso dinheiro, né? Enfim, isso aí já é uma questão de opinião. Então, assim, você tem que ser o maior responsável pelo que você vai fazer com o seu dinheiro. E aí, você pega, já que você está ganhando 2.000, você dá uma economizada, né? Você chega, dá uma economizada, você pega o dinheiro que você receberia como fundo de garantia, você vai lá, já que você ganhou bem a mais, então você vai lá e deposita uma grana e tudo, dá uma economizada para o final do ano você ter um 13º, e aí beleza. Só que é o que muitas empresas não estão fazendo, né? Estão contratando, pagando um salário mínimo como MEI, e que eu acho isso daí totalmente injusto, e que estão tratando como funcionários mesmo, se aproveitando dessa brecha. Obviamente, como infelizmente, assim como existe muita gente malandra, obviamente que existe funcionário malandro, existe empresário, microempresário que for também malandro, que acaba se aproveitando, pegando essa brecha e fazendo isso, né? E aí, pelo que eu pude entender, né, óbvio, né, parece que o que o Lula ele quis dizer é que ele vai acabar com isso de que você vai contratar um funcionário como MEI. Você não vai mais poder fazer isso, entendeu? Porque a gente está, assim, como eu estou dizendo, né, existe realmente existe alguns abusos, né?
que por sua vez também existem abusos também de muitos funcionários com relação a muita coisa. Então fica aquilo assim, tipo, e aí, como é que você vai resolver? Porque se um funcionário, se uma micro, principalmente uma microempresa, empresa grande, gente, empresa grande não vai contratar PJ, assim, PJ é MEI, o cara não vai contratar. O PJ que geralmente ele contrata um salário são vários salários mínimos, né? Entendeu? Então, e aí vai ser, não vai ser um MEI que ele vai contratar. Então, assim, empresa grande não faz isso, microempresa, se todo mundo resolver chegar e falar, não, vou contratar como microempresa, eu vou contratar como MEI, e aí agora vou ter que mudar, muita gente também vai ser mandada embora, porque, cara, uma dificuldade, eu acho que é uma dificuldade muito grande. Eu não sei se é ignorância ou o que é, porque, cara, tem gente de fato que acredita que você, no momento que você tem um CNPJ e que você tem um negócio ali, tá entrando dinheiro sem parar. Eu não sei de onde tem gente que acredita nisso, entendeu? Principalmente de um microempresário, entendeu? Não sei, parece que tem gente que acha que tem um CNPJ e pronto, é rico. Cara, não é assim, entendeu? Então, assim, cara, o cara ele passa também, só que ele tá fazendo um bem. Eu acho que no momento que você abre uma empresa, que você acaba gerando empregos, você tira uma pessoa que não estava fazendo, que estava parada, estava desempregada, não estava fazendo nada com relação à vida profissional, e agora gerou um emprego. Aquele microempreendedor foi lá, gerou um emprego, onde gerou uma renda, onde com essa renda ele vai poder pagar seus impostos, ele vai poder se alimentar, ele vai poder curtir com aquilo dentro ali do que ele ganha. Porra, acho que não é um bicho de sete cabeças entender de que isso é benéfico, né? Acho que isso é benéfico. Então, assim, automaticamente o cara não vai poder render todo mundo, não vai poder ficar com todo mundo, e aí ele vai ter que demitir pessoas. E aí eu gostaria de saber o que vai ser feito com essas demissões. Porque também você não pode simplesmente chegar e falar assim, não, sei lá, vou botar um decreto que eu vou proibir de demitir. Gente, a empresa fecha. E aí pronto. A empresa não vai gerar lucro, não vai gerar nada, não vai conseguir, só vai ter gastos, despesas e tudo. Ou vai cortar privilégios, ou vai cortar alguma coisa e tal, e no final, enfim, todo mundo sai perdendo, entendeu? Mas, enfim, era o que eu queria tentar explicar. Espero que as pessoas consigam entender pelo menos o básico, né? Tentei falar de uma forma muito, muito simples, para que as pessoas possam entender e também dar umas explicações da minha opinião. Beleza?